E, cara, posso ser sincero, eu tenho 40 anos, então assim, eu já trabalhei muito. Cara, eu nunca fui tão humilhado na minha vida, igual eu fui aqui na Itália. Então assim, eu passei várias e várias situações, mas muita mesmo. Sim. Então assim, o cara sai do Brasil, você tá ganhando bem, cara, pra você ouvir conversa fiada aqui, cara, você vai passar muita raiva, entendeu? A partir do ano passado, assim, foi piorando, né? As coisas, e nesse ano foi mais difícil ainda. Tanto que o meu patrão, assim, ele disse pra mim que era muito caro manter um ajudante. E aí, mais 4 visitas eles fizeram. Todas de madrugada. Madrugada ele tá falando tipo 3 horas da manhã, né? 3 horas da manhã. Ele falou, o seu cachorro comeu a caixa de transporte. Não, você não vai poder embarcar. Comeu, cara, comeu. Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui. Bom, hoje eu tô aqui com o Anderson, ele veio compartilhar a história dele de imigração com a gente, tá? Então, vou pedir para ele se apresentar agora. A primeira entrevista que eu faço assim pessoalmente, né? Vocês podem estar até estranhando aí. Então, Anderson, pô, dá uma introdução aí, quem é você, de onde você veio e quantos anos você tem? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sou Anderson Colucci, eu tenho 40 anos, sou brasileiro, como dava a ver pelo meu sotaque paulista, sou do interior de São Paulo, sou de Ribeirão Preto. A gente estava conversando aqui em off, né, tal, falando um pouco dos desafios aí de reconhecer cidadania, toda essa loucura aí que a gente enfrenta. Eu queria que você contasse, assim, inicialmente, como é que surgiu a ideia de vir para Itália, né? Você sempre teve essa vontade? Como é que foi? Depois que eu vi um primo, né, que tirou a cidadania e tem a mesmo antenato que eu, aí surgiu esse pensamento, né? Nossa, já pensou, né? Como seria aí e tal. Aí falei com a minha esposa, ela achou interessante tudo. Mas aí até então só um pensamento, né? Ah, vamos ver. E o principal era assim, de todo imigrante assim, brasileiro, geralmente a maioria pensa nos Estados Unidos, né? Só que aí veio o medo do visto. E aí a gente pensou, nossa, cidadania italiana não precisa de visto, né? Então foi mais pensando nesse sentido assim. E aí fui atrás, né, de fazer a cidadania, de ir atrás dos documentos e assim, foi bem simples, porque esse primo meu deu tudo mastigado, entendeu? Não precisei procurar quem que é, se eu tenho antecedente ou não, entendeu? Um antepassado ou não. E só sabia do Colucci, né, que é italiano, e aí deu certo, a gente fui tirar. O grande divisor de águas, assim, foi a pandemia. Quando deu a pandemia, a gente, caramba, e aí? Tipo, não vamos atrás dos sonhos, não vamos fazer nada, o que vai ser? E aí foi que a gente decidiu ir atrás da cidadania, que foi em 2022 eu tirei, em Como, lá na província de Como. Aí tirei a cidadania, mas voltei, né? Aí a gente precisou juntar dinheiro, tudo, alinhar a família, né? Vender as coisas, e aí só agora, 2024, que a gente veio pra Itália. Caramba, interessante. Eu ia perguntar justamente isso, né? Que foi 2022, né, que ele tirou a cidadania, mas ele tá como recém-chegado aqui, né? 6 meses, né? Você falou que tá aqui. É realmente uma experiência aqui que a gente vai ter de uma pessoa que já viveu aqueles primeiros meses e vai falar aí como é que tá sendo esses desafios, né? Porque cada ano que passa as coisas vão mudando, né? A gente tem algumas atualizações aí. Vamos andando, velho. Eu acho que vai ficar legal. Então, Anderson, conta aqui pra gente, então, como é que foi ali o início? Chegou, aluguel de casa, porque todo mundo sabe aqui que é difícil pra caramba alugar. Desafio de você ter que desenrolar até em italiano mesmo ali com o pessoal, toda essa vibe. Como que foi para você, né? Você veio com a sua esposa também, você veio com um cachorro também. Então a gente vai falar um pouco de tudo essas coisas aí. Mas me conta especificamente assim, ó, a partir da sua viagem, tá? Porque eu sei essa história do cachorro aí, eu tô até curioso. Ele nem quis me revelar aqui em off, ele falou que vai deixar pro vídeo, então bora lá. A gente juntou dinheiro, né? Eu e minha esposa, vendemos tudo que você pensar, tipo roupa, sabe? E aí a gente veio, a gente completou 7 meses, agora recente, e a gente tinha 2 cachorros, cara. E aí veio o dilema, né? Assim, um dilema muito grande que eu até entendo quem não traz, sabe? Só que a gente viu muitos casos, assim, de gente que teve que deixar, e mesmo com um parente da família, e o cachorro ficou doente, sabe? Então a gente sabia histórias reais. Então a gente é muito apegado ao animal, assim, e a gente pensou, cara, a responsabilidade é nossa, entendeu? Porque a gente adotou, a gente achou na rua e adotou ele. E aí o pastor alemão a gente ganhou, então a gente não comprou o pastor alemão, entendeu? A gente ganhou. Então assim, já estava pegada há meses com a gente. E esse foi um processo de preparação também. E depois, se o pessoal quiser, eu posto algum vídeo lá também para ajudar a falar como foi esse processo. Porque, cara, é muito burocrático, é muito. Itália sendo Itália, sabe como é que é? Então, assim, tem sorologia, vacina, chip, um monte de coisa para preparar a documentação para eles. Pra gente não, comprou a passagem ali, entendeu? Não precisa de visto, né?
2 países, então é só vir. Agora os animais não, tem um monte de documentação. Então foi a preparação. Aí a gente foi pro aeroporto, a gente pegou uma assessora para ajudar na documentação do animal para poder embarcar ele. Só que aí até deixo uma dica já com o pessoal sobre o embarque de cachorros grandes. Você pode até conseguir aeroporto, depende muito da companhia aérea, porque tem o negócio da pesagem e tem um monte de instruções sobre o tamanho da caixa e do cachorro. E a pesagem é total, você tem que somar a caixa e o cachorro. Então assim, a gente veio com a Latam e era, se não me engano, 45 quilos. Então o que aconteceu? Eu fui muito atento à medida. Que tem que deixar, acho que 7 centímetros, tem toda uma folga e tal, entendeu? Então eu fui muito atento a isso. Somando as medidas do meu cachorro, ele é muito comprido. Então, assim, a caixa ficou colossal, enorme. Então, assim, o peso foi surreal, então passou do peso. Aí a gente foi negado o nosso embarque. Só que, graças a Deus, não cobraram taxa da gente, se remarcaram sem custos. A gente vai ter que arrumar uma caixa menor. E aí eu aprendi a primeira lição, que era o quê? Eles não se atentam pelo menos a minha empresa, pelo amor de Deus, não vai levar como informação suprema. A Latam, na funcionária que me atendeu, não estava ligada a isso, ela estava ligada ao peso. Então o que acontece? A gente arrumou uma caixa que não atendia aos tamanhos, claramente, mas ele conseguia dar a volta em torno de si, que é um teste que eles fazem a hora, se eles fazem o teste mesmo. Então o peso deu assim na rebarba, cara. Tipo assim, 45, ele bateu 45, uma coisa assim. Dieta, não? Nada, nada, nada. Aí foi, beleza, pro segundo já embarque, certo? 2 dias depois. Isso já precisa ligar para amigo, ó, me ajuda aqui, cara, que eu não embarquei. Fiquei na casa de um amigo, Aí a gente pegou e foi pra segunda tentativa. Aí na segunda tentativa o voo atrasou 3 horas, a Latam, cerca de 3 horas. E aí pegamos aquela fila enorme, toda animada, agora vai, agora vai. Chegou na minha fila, dei o passaporte. Anderson Colucci, vem aqui num canto, por favor. Aí ele me separou num canto, cara, e falou, ó, o seu cachorro comeu a caixa de transporte. Não, você não vai poder embarcar. Comeu, cara, comeu. Aí aquele desespero, e aí mais um tempão até achar o cachorro, até me levar até ele, a gente não embarcou. Foi lá. Então ele roeu e saiu da caixa? Não, ele ficou com a cabeça para fora. Ele comeu a caixa, fez um buraco, coube a cabeça. E aí ele ficava latindo fora. E aí eles alegaram que era para ele não se machucar no voo, eu não poder embarcar. Vamos lá, resgatamos o meu cachorro, porque segundo o cara foi isso, entendeu? O atraso provocou, porque eu falei assim, ué, mas por que vocês não me avisaram antes? Esperaram 3 horas eu pegar essa fila toda para me avisar? Pois é. Então ele alegou isso, que era tipo, acabou de acontecer. Eu falei, então foi por causa do atraso, né, amigão? Se fosse 3 horas atrás, a gente tava já indo pra Itália. Claro. Enfim, aí não embarcamos, pagaram pra gente hotel e estadia. Que eu falei, mano, eu não vou ligar de novo pro meu colega pra me buscar, me ajudar, não deu. Aí beleza, pagaram, estadia, tudo e translado. Aí voltamos pra última tentativa, pegamos outra caixa, mais forte, mesma coisa, deu na rebarba, só que dessa vez a gente arrumou uma veterinária que deu aquele calmante, sabe, que dá uma acalmada nele. E aí deu certo. Beleza, só que assim, cara, imagina a hora que eu fui dar o passaporte de novo, já imagina seu nome, aí eu passei, Cássia, beleza, passamos, a minha esposa chama Cássia, eu falei, Cássia, passamos, vamos agora, vamos conseguir, embarcou, só que a cada anúncio do capitão, eu já imaginava que ia ser eu, entendeu? Quando chegou, atenção passageiros, eu falei, pronto, Cássia, o cachorro comeu a caixa de novo, a passageira, não, é que tinha uma mulher com o carrinho, então cada anúncio do capitão ficava com medo, só quando o avião subiu, que eu falei, Cássia, deu certo, conseguimos. Aí minha esposa ouviu os cachorros latindo, eu falei, não é possível, né, que você tá ouvindo, não, porque eu pensei, é alguma criança com celular, ouvindo algum filme, porque não vai dar pra ouvir no porão. Aí, pra matar a curiosidade dela, eu perguntei pra aeromoça, você sabe se dá pra ouvir se o cachorro latisse? Ela não coisa, não, é o seu cachorro mesmo. Ela falou, é ele que tá latindo. Ele ficou um pouco inquieto quando subiu. Eu falei, meu Deus, cara, você acredita que dava pra ouvir? Eu pensava que era outro compartimento completamente isolado. Não, deu pra ouvir tudo. E aí, enfim, esse foi a nossa saga com os cães e chegou. Os 2, bonitinho. E aí, aqui na Itália, tipo, aí de novo, Itália sendo Itália, não tem um padrão. Que eu pensei, nossa, e agora eu vou ter que ir num lugar, mostrar todos os documentos dele, tá tudo bonitinho, certo. Cara, largaram meu cachorro ali do lado da esteira, lá os dois, um pastor alemão com o outro na caixa de transporte, junto com as malas ali, jogado num canto, não tinha ninguém perto, eu olhei e falei, esse aqui é meu. Peguei, abri o cachorro, pedi uma mulher pra ajudar ela pra abrir os lacres, abri e ficamos com o cachorro. Tipo assim, só isso, simples assim. E aí sobre o que a gente conseguiu de alugar, que já foi estando no Brasil, foi aquilo que a maioria faz, que é intermediador, né? Intermediador. Que é a única solução que teve, que é o lugar, assim, é caro, que você paga uma taxa deles, você não tem contrato de trabalho, então aluguel, você vai alugar uma casa de tipo 300 euros, vai pagar 600,
porque você não tem uma segurança, né, pro proprietário, e é isso, então você paga aluguel, paga aluguel adiantado, paga calção e paga as taxas do intermediador brasileiro. Beleza, né? Chegou, o pior passou, né? Os cachorros, aluguel também, eu acho que é uma coisa bem difícil, tanto que eu até ofereço aqui pro pessoal aqui do canal, né? Quem quiser me mandar um e-mail, inclusive, posso ajudar vocês aí com o primeiro aluguel. Assim, claro, né? A gente enfrenta as dificuldades meio que juntas, né? Não é nada garantido, né? Mas eu tento fazer o meu melhor porque foi também uma grande dificuldade minha aqui no início, né? E assim, cara, beleza. Aluguel, coisa primordial, sempre acaba ferrando todo mundo, mas e o segundo passo é sempre a questão do emprego, né? Inclusive para alugar, né? Para alugar o pessoal já pede busta paga, não sei o que, se cadê as garantias, e tem muito disso. E para o primeiro emprego, como é que foi? Porque, de novo, né? Ele tá aqui há 6 meses, quase 7, né? 7 meses, e tipo assim, agora eu quero saber, né? Como é que foi esse lado aí? Se tá tão fácil quanto era, se não é, como é que é? Então, Vini, até recomendo o Vini aí para todo mundo, porque, cara, é realmente, eu não diria, eu diria impossível, na verdade eu Olha, diria é impossível sim, próximo se disso, alugar, né? eu diria que é impossível porque, cara, você não tem contrato de trabalho, você não tem fiador, você não tem nada, como que você vai falar, eu posso alugar? Claro, pode, entra aqui na minha casa, não tem como, entendeu? Pois é, Então pois é. você vai precisar de uma intermediação, É. porque tem muita gente, você vai ver, passando dificuldade com isso também, e a primeira dificuldade depois disso foi pagar o aluguel, né? Porque, como eu falei, para você não ter contrato e não alugar direto com o proprietário, o aluguel é muito mais caro mesmo. É. Então foi complicado. O emprego, né? O primeiro emprego Uhum. é aquela máxima, igualzinho no Brasil, pelo menos nisso, que é o que é muito bom você ter uma indicação, ou Uhum. você, mínimo, né, falar o idioma e Uhum. experiência, cara. Aí Uhum. que é o Uhum. problema. Muitas entrevistas que eu fui na Itália, e às vezes de coisas que eu já fiz. Por exemplo, o tal do Entendi. Magaziniere, que é um ramo muito Uhum. bom aqui. Uhum. Eu já fui Magaziniere no Brasil. Hum. Só que eles me ligaram e queriam uma Magaziniere específico. Mas tá, mas Magaziniere do que? Ela me perguntou. Do que você faz exatamente? Aí eu falava, é produto alimentício. Ah, não, eles precisam para outra coisa. Até que, sei lá, no meu terceiro ou quarto colóquio, né, que é a entrevista aqui em italiano, eu cansei e falei, cara, eu preciso ter experiência, mas para ter experiência eu preciso do primeiro emprego, eu preciso de uma chance Pois para ter é. experiência dos próximos. Eles colocam essa barreira de entrada, mas tipo, pô, a gente é recém-chegado, além de ter a barreira do idioma muitas vezes, né, para fazer uma entrevista e tal, e ainda tem esse lance, né? E o que você fez, cara? Você foi, continuou procurando? O que você arrumou inicialmente, assim? Qual foi seu primeiro emprego de fato aqui? Cara, eu usei o que eu sabia, né, as técnicas brasileiras, o QI, né, o famoso lá, Ah, quem sim, indica. entendi. Foi, aí eu arrumei um vizinho que falou que conhecia, que eu sou vidraceiro no Brasil. Aí um vizinho Ah, conhecia um vidraceiro, falou, vou te levar lá. Aí uhum. levou e fez um teste. Aí o primeiro teste já teria que ir pra França trabalhar, ajudar Mano, ele na França, a instalar uns você vidros foi? lá. Fui pra França, lá perto de Nice, que é Nice, né, ali Isso. perto de lá onde tem o Festival de Cannes, Sim, sim. perto do Festival de Cannes. E aí trabalhei lá, então assim, aí já tive essa experiência logo de cara, assim, de ir pra França e trabalhar aqui na França. Que Uhum. lá não era sempre, era alguns dias. E em questão salarial, foi mais alto você tá trabalhando lá ou você achou meio que a média é aqueles 1.500 euros que até aqui você ganharia? Foi, não, mesma coisa, mesma Mesma coisa. coisa. Dormia lá, né, e voltava 2 dias depois. Aí beleza, tinha um período, né? Até porque você está aqui hoje, né? De novo, então acabou esse contrato, aí de novo voltou para o mercado de trabalho e hoje em dia como é que tá atualmente assim, né? O seu cenário assim nesse aspecto do trabalho? Então, até respondendo aquela outra pergunta que você tinha perguntado antes, a dificuldade está em assim, que antes era muito bom, que a gente até estava Aham. conversando, pelo menos todo mundo que eu converso fala, e eu vim nessa expectativa também, só que aí, Hum. coincidentemente ou não, a partir do ano passado, assim, foi piorando, né, as coisas, e nesse ano foi mais difícil ainda. Tanto que o meu patrão, assim, ele disse para mim que era muito caro manter um ajudante. Que ele Hum. me explicou assim que é 70% o patrão gasta com o funcionário, 70% Hum. a mais do salário dele. Por exemplo, Hum. se ele te paga 1.000 euros, ele paga 1.700, que é 1.000 ele paga para você e 700 ele dá para o governo. Então ele disse que para manter um ajudante seria muito caro, só Uhum. valeria a pena se eu soubesse fazer tudo já. E aí em um mês eu não conseguia aprender tudo que ele fazia em um Sim, sim. mês. Então, assim, porque o meu serviço lá no Brasil de vidraçaria era muito diferente do que ele faz aqui, né? Era aquele é Ah. mais vidro temperado, e ele mexia Hum. com serralheria também, entendeu? Ferragens. Uhum. Então, não deu para me aprender em um mês. Então, aí eu voltei pro mercado de trabalho por causa disso. E agora tô Uhum. nas entrevistas de novo. Só que Uhum. muitas agências estão falando que tá tudo parado, sabe? Então não tá tão Uhum. fácil. Então é até Uhum. uma coisa boa dos seus inscritos saberem
que se for vir para cá, vem bem preparado, com uma reserva assim, que pode ser que você não arrume emprego logo em seguida, logo de cara. quando foi meu caso. E fica aí já a dica, né? E agora a gente tá aqui gravando esse vídeo em abril, né? Então, de repente, até isso é bom levar em conta aí, do período que você vai chegar ou até o período que você vai estar procurando emprego, porque para quem vem e depende, né, de uma renda assim imediata, vamos dizer, né? Aí já o negócio aperta, né? Inclusive até a questão de aluguel de casa, né? Porque é o que eu falei, é difícil você alugar uma casa sem ter um emprego, né? Então isso já costuma ser já uma grande barreira. E aí quando você chega e ainda fica demorando para arrumar emprego, e aí, o que você faz? Fica convertendo real, né? E a gente estava conversando até em off, né, o Anderson, sobre a questão até de regularizar o cônjuge, né? Essa coisa aí que normalmente também dá bastante perrengue. Todo mundo tem uma história, tá? Vocês começam a conhecer brasileiro aqui, cada um tem uma história, um relato aí para deixar. Como é que foi pro lance da sua esposa, né, na costura? Então, tem 2 meios, né, que eu saiba, não sei se tiver mais, você me corrige aí, Sim, que é o kit Giallo, né, que eles falam, né, que pega na posta, eu acho, e tem direto na questura, né, que seria tipo a polícia daqui, né, e a gente resolveu ir direto lá, e assim, acabou sendo uma decisão acertada, porque eu acho que foi até rápido, assim, perante o que todo mundo tá falando. Sim. Lembrando que cada região aqui é de um jeito. E às vezes até o atendente, né? O atendente que fez o seu permesso, o outro do lado já fala algo completamente diferente, né? Que é a Itália sendo Itália. A gente levou em Ivrea, na costura de Ivrea, porque a gente morava em Pavone. Ah, uma coisa legal também falar para os seus inscritos, a gente tem um caso bem peculiar o nosso, que a gente mudou de comune, a gente mudou de casa durante o processo do permesso dela. Então assim... também, a gente também mudou. Então, a gente pegou e deu entrada em Ivrea, mas a nossa comune é em Pavone, né, que é próximo ali. Certo. Então, beleza, deu uma entrada lá. Aí, nesse meio tempo, como eu falei, o primeiro aluguel é muito mais caro. E aí, nesse meio tempo, a gente conseguiu uma casa bem mais barata, entendeu? Direto com o proprietário, porque aí a gente já tinha alguém que indicasse a gente, amigos nossos e tal. Claro. E, graças a Deus, deu certo. E aí, a gente pagou menos da metade do valor. Então, a gente precisou mudar, mesmo arriscando começar o processo de novo. A gente falou, se tiver que começar o processo, melhor do Paciência. que... É muito melhor, porque a economia que a gente vai fazer é gritante. Lógico. Então a gente fez, beleza. E aí eu voltei lá em Ivrea para avisar, entendeu? Do jeitinho que eu te falando, chegar lá, peguei a fila de novo para ser atendido e ó, a gente mudou, precisa comunicar, como funciona? Aí ele, ok, beleza, anotou lá tudo, entreguei o novo contrato de... que aí você tá mudando o seu documento lá, entendeu? Novo contrato de moradia, carta de hospitalitar, por incrível que pareça, você tem que dar uma carta que você tá recebendo a sua esposa na sua casa. Bizarro, né? Mas enfim. Mesmo tendo lá a certidão de casamento, tudo certinho, ainda tive que fazer essa carta de hospitalitar. Aí a gente ficou a dúvida, né? E agora, né? Todo mundo fala que demora, imagina você mudando. Então, assim, tudo isso pro Vigili não aparecer na casa de Pavone e achar que a gente tava dando um golpe, porque a gente não tava morando mais lá. Então ele foi na nova. Nossa, aí a gente ajoelhou, agradeceu a Deus, porque, cara, se mudar na Itália, que é totalmente burocrático, deu muito medo de dar errado, entendeu? Aí quando a gente viu que ele foi lá, ele foi na cidade nova, que é Cornier, que a gente mora, e aí ele foi lá bem tarde da noite, tipo, mais de 10 horas. Aí a primeira visita é aquela que todo mundo fala. Chegou, pediu todos os documentos, pediu para abrir o guarda-roupa, para ver se tinha roupa minha e dela lá, que não era golpe de documento. E aí, mais 4 visitas eles fizeram, todas de madrugada as outras. Só que aí já não entraram e fizeram esse pente fino não, entendeu? Só chegaram e perguntaram, e o marido, tá aí? Porque minha esposa é a que tá pedindo permesso. O marido tá aí? Aí eu descia lá, né, que a gente mora em cima. E aí desci e falava com os policiais. Madrugada ele tá falando, tipo, 3 horas da manhã, né? 3 horas da manhã, 3 horas, 3 horas. Bizarro. Então, assim, tipo, você tá nesse período aí de fazer o permesso, cara, fique esperto, se puder sair de casa, saia durante a manhã aí, não sei. Eu acho, comigo também foi assim, a gente recebeu a passada lá dos policiais, era tipo 11 horas da noite também, então... É meio que um padrão deles, eu acho que é pra saber assim, pô, se eles estão dormindo aí, né, tipo, mais de um dia seguido, se eles estão ali é que realmente eles moram, né. Aí depois aí foi concluído o processo com quanto tempo, assim, que ela pegou realmente o permesso feito, ou ainda não... Depois desse espaço, né, que acaba tudo, eles dão ok, e aí você fica acompanhando pelo site se já tá confeccionado o seu permesso. E no dela já deu que sim, porém tá em Torino, né, que é a capital, né. Então, só que eles mandam para Ivrea, só que a gente tem que esperar um tempo. A gente, em vez de gastar para Torino, a gente tá esperando chegar em Ivrea. Então, o tempo todo, cara, que a gente chegou em setembro, né? Aí teve a mudança, tudo, meu, acho que 5 meses, mais ou menos. Isso com a mudança, né? Tipo, então, pô, realmente foi um tempo, acho que bem razoável. Porque no meu caso, embananou tudo por conta da mudança, né?
que a gente se mudou e eles não atualizaram lá o nosso novo endereço e acabou que aí prejudicou, a gente ficou naquela novela de 2 anos aqui de espera, né? Mas que bom que agora, por experiência nossa, eu acho que vai chegar em mais ou menos ali umas 2 semaninhas, né? Tipo, no máximo um mês aí, vocês já vão estar com o documento em mão. E Já. eles têm que fazer isso, assim, pelo que a gente vê relatos, que acontece mesmo, de pessoas, tipo, pagar, entendeu? Paga um italiano para receber ela em casa e fingir que é a esposa para conseguir um permesso, alguma coisa. Então tem casos, né? Então por isso que eles fazem essas visitas de madrugada, porque o cara que tá combinado não vai ficar com a mulher dormindo lá, entendeu? Então abre guarda-roupa, vê se tem roupa, é bem legal. E assim, então se for dar golpe, tipo, não dê. É muito fácil eles pegar, porque eles vão mesmo. Cara, imagina, 5 visitas, 4 de madrugada, entendeu? Uma hora vai pegar num negócio que você não dá. Então, o que você puder ter, sabe, de documento, de mostrar. Cara, uma dica boa também, porta-retrato, põe de vocês juntos lá, tal, mostrar que você realmente mora com o cara, ou, né, o cara com a mulher. Boa, é verdade. Acho que isso é uma preocupação que muita gente não tem, né? Mas uma negativa ali dele pode atrasar todo o processo e de repente até que ter que recomeçar do zero, né? Tem muitos casos aí realmente. Viu? E sobre adaptação, sobre o que você está achando, porque assim a gente consome, né, os conteúdos aqui no YouTube e costuma criar meio que uma expectativa, né? E eu queria saber de você, Anderson, como é que foi aí o choque, depois que você já está aqui há 7 meses aí, o que mudou na sua cabeça, o que você está achando, tá bom, não tá, era o que você esperava? A minha alegria, assim, na Itália, do choque, foi, sim, positivo e negativo, né? Porque a gente vir para cá, o que motivou foi exatamente a dificuldade no Brasil, entendeu? A dificuldade, assim, não de viver tão mal, a gente não vivia, mas a gente passava muito vontade das coisas, o tal do poder de compra e a insegurança, entendeu? Claro. Cansei de roubar fio da minha casa, entendeu? E você fica sem ar-condicionado, você vai um dia ligar o ar-condicionado, não tá funcionando porque um casqueiro foi lá e roubou o fio de cobre. Foi assim, o cara foi arrumar, pra você ter uma curiosidade aqui, o cara foi arrumar, pra mim cobrou R$ 400 pra arrumar isso que o cara roubou. Ele falou que a quantidade que o cara roubou daria mais ou menos uns R$ 10. Ele conseguiria vendendo aquilo R$ 10. Então, se ele me pedisse 50 e eu soubesse que ia me roubar, eu daria os 50 pra ele, porque eu paguei 400 por causa do roubo dele, entendeu? Nossa, então, assim, fora várias e várias vezes isso, entendeu? Meu cachorro já pegou bandido no telhado de casa, entendeu? Rapaz, então, assim, cara, aí isso vai cansando. E o principal motivo é que toda vez que ia no mercado, eu realmente saía mal. Não era um modo de falar. Eu saía realmente mal, sabe? Triste mesmo. Minha esposa também. De chegar com 2 sacolinhas e era meio que quase um meme, sabe? A gente chegava, falava, Cas, R$ 60. Aí mostrava as 2 sacolinhas. Ela a mesma coisa. 40 conto, uma sacolinha. E não comprava nada, entendeu? De especial. E aqui foi exatamente o oposto. Tipo, eu assim, como adulto, se eu fosse criança, seria a loja de brinquedos, né? Como a gente é adulto, é o supermercado. Cara, aí a gente enche o carrinho assim, cara, €40. Olha, cara, e sério, a gente chega assim, derramando coisa em casa. É absurdo, absurdo. Consumindo coisas que provavelmente você gastaria 5, 6 vezes mais, né? E ainda mais tendo toda essa dificuldade de, por exemplo, pô, vou comprar tal coisa, mas eu tenho que ficar sem comprar tal coisa, né? Porque você sempre tem que escolher o que você quer fazer ali no dia, o que você quer comer no dia, porque não é que, é o que ele falou, não é que, tipo assim, pô, tô passando fome, mas a gente é muito restrito, né? A gente não tem um poder de compra, é quase zero o poder de compra para um brasileiro médio, assim, no Brasil, tá ligado? Sim, você não pode comer tudo que você tem vontade, alguma coisa você tem que tirar porque vai fazer falta na gasolina, ou vai fazer falta no aluguel, na luz. Exatamente. E o nosso principal gasto lá era supermercado. Porque assim, a gente não tem nenhum vício, não bebemos, não fumamos. Então, assim, o nosso negócio era se alimentar bem. Entendeu? Era poder viajar algum dia e esquece, entendeu? A gente foi algumas vezes pro Rio de Janeiro e só, esquece. Viagens pro Nordeste, outro país, era algo surreal. Fica pesado, né? Algo pesado. Surreal. Hoje, né, agora que você já tá aqui, viveu inicialmente aí esses primeiros meses, né, eu sei que nem eu sempre falo aqui pro pessoal, o primeiro ano é sempre o mais difícil, né? O que você imagina pro futuro? Você tem alguma ideia, uma pretensão, ou você se imagina aqui, tipo assim, se aposentando e tal? Como é que é? Como é que tá o sentimento? Então, eu gostaria muito, tipo, eu sinto que eu achei o meu lugar, assim. Minha esposa é mais apegada, assim, ao Brasil, ainda pensa em voltar e tal, então, assim, a gente ainda vai ter essas conversas, vou deixar pro Anderson do futuro ter essas conversas aí com ela.
porque ela quer muito lá. Eu tô nesse exato meio do furacão, entendeu? Que você falou, o tal do tempo de adaptação. Então, assim, tá muito difícil, eu espero, assim, me estabilizar, né? Porque o que eu percebi aqui, que é o quê? Eu não preciso ganhar, tipo, 10 mil, como no Brasil, para mim viver legal, entendeu? Porque pensa, ó, vou te dar um dado básico. A gente paga, entendeu, cerca de 400 euros de aluguel. A gente ganhando um salário médio aqui, bem ruim mesmo, 1.400, entendeu? Então você imagina, você paga 400, sobra 1.000 euros. Cara, com 100 euros, se eu te falar o que você faz no mercado com 100 euros, assim, é abismal, assim, sabe? É surreal mesmo, é um absurdo. Então, assim, eu aprendi aqui que eu preciso de pouco, entendeu? Então você imagina os dois trabalhando, são 3.000 euros, aí você paga 400 de aluguel, entendeu? Então, assim, o poder de compra é surreal. Então você quer ter um PlayStation 5, cara, pra mim é sonho, eu não poderia ter, não poderia ter. E aqui você paga tipo 500 euros um PlayStation 550, entendeu? Imagina, uma TV de 70 polegadas eu cheguei a ver por 600. Pois é, cara. Entendeu? 400 euros. Para pessoa que gosta e gosta de viajar também, conhecer outros países próximos, cara, viagenzinha ali 50, 100 euros, cara, pra você conhecer Paris. Pra você... Então, assim, dá uma expectativa assim de sonhar, entendeu? É aquilo, né, pessoal? A gente fala aqui, a gente comenta, né? A gente traz essa realidade, né, do poder de compra, até como uma forma de repente, assim, motivar você que tá aí ou que tá em dúvida, não sei o quê, mas nunca com o intuito de iludir também, tá? Você vai ter que trabalhar aqui, você tem, realmente, não é o país onde você vai ficar rico, vai ganhar o melhor aqui na Europa, né? Você viu até que o Anderson acabou trabalhando até na França e tal, não sei o quê. Então, assim, vai muito do seu perfil, tá? Se você é um cara que, tipo, hoje a sua dor aí no Brasil é realmente você tá comprando o que você quer, comendo o que você quer e não sei o quê, e tendo uma vida assim legal e, né, podendo fazer suas viagens, pô, aqui realmente assim tem a virada de jogo mesmo, level up, assim, né? Você realmente sobe uns degraus aí. Mas se ao contrário disso você tá pretendendo, de repente, não sei, escalar isso, empreender, não sei o quê, talvez você encontre mais barreiras, com certeza, né? Então é tudo aquilo, né? Você tem que colocar na balança o que é melhor para você aí. Qual que é o seu perfil, né? O que você está buscando na Itália? Para o Anderson, por exemplo, tá valendo super a pena, né, Anderson? Fala aí. Sim. Por exemplo, a gente não ganhava salário mínimo, a gente ganhava melhor, entendeu? Só que ainda faltava as coisas, sabe? Vontade, não podia, né, ter várias coisas, igual eu falei, sonhos e tal. Caramba, agora só falta passar um ônibus aqui só. Um avião, um aeromotor. Você lembra do raciocínio? Né? Não. A gente, assim, não ganhava muito pouco, mas também não ganhava muito bem para esbanjar. Então, a dica que eu daria é, cara, se você ganha bem no Brasil, não passa vontade das coisas e tal, tipo, você quer fazer uma viagem, você pode fazer e tal, eu não recomendaria, de verdade, porque, cara, é sofrido demais. Por exemplo, a gente era autônomo, eu e minha esposa. Então, assim, eu já tô tendo que trabalhar para os outros, entendeu? E, cara, eu posso ser sincero, eu tenho 40 anos, então, assim, eu já trabalhei muito. Cara, eu nunca fui tão humilhado na minha vida, igual eu fui aqui na Itália. É que o italiano, eu não gosto de generalizar, mas, assim, num modo mais, assim, muitos italianos, patrão, você já deve ter ouvido falar isso, eu conversei com várias pessoas que falam mesmo, que é o quê? Ele parece que já tem intimidade com você. Então, pra ele chegar e te tratar igual um pedaço de lixo, é um minuto, cara. Não é surpreendente. Eu via coisa do tipo, Anderson, se você não souber fazer isso daí, eu prefiro chamar meu filho de 8 anos. Porque aí, pelo menos, é meu filho, né? Ele fica aqui comigo e tal. Eu falei, caramba. E era assim, coisa idiota. Não é que eu bati o carro da firma. Não. Era coisa tipo assim, ó, pega aquela cadeira ali. Ele poderia falar assim, ó, pega aquela cadeira ali. Eu vou lá e pego, certo? Peguei a cadeira. Aí ele pode falar assim pra mim, ó, pega a outra também. Mas não. Ele prefere falar, você não vai trazer a outra? Você não percebeu que é. E aí começa a falar alto. Então, assim, eu passei várias e várias situações, mas muita mesmo. Sim. Então, assim, o cara sai do Brasil, você tá ganhando bem, cara, pra você ouvir conversa fiada aqui, cara, você vai passar muita raiva, entendeu? Então, assim, a gente passou muito por isso, muito mesmo. Eu costumo comparar, eu fiz isso com a minha irmã, que eu falei pra ela tirar a cidadania. O cara que vai fazer uma tatuagem, cara, é muito da hora, é legal, você quer fazer aquele desenho, só que vai doer pra caramba. Você sabe que vai doer. Então, a grande questão é, você pode viver sem essa tatuagem, sem esse desenho? Se pode, fala pra mim, beleza, eu vou. Boa. Então fica sem. Agora, se você quiser muito, cara, vai doer. Cara, a não ser que você seja um investidor aí da Bolsa de Wall Street, quero morar na Itália, ok. Agora, se for, sabe, ligado? Uma pessoa que eu não quer escutar desaforo, não pode ser humilhado. Cara, isso trabalhou muito a minha humildade, sabe? Muito mesmo. Porque a vontade que dá de você pegar e xingar o cara tudo é muito grande. Isso. Não, até eu já relatei até no meu canal aqui situações onde quase passou da ofensa verbal e quase foi para uma coisa mais física.
Então é isso, não é o primeiro que eu entrevisto que passa por essas situações assim. Então assim, se você está acostumado já a uma vida mansa, às vezes você era dono do seu próprio tempo, você era o empresário, não sei, alguma coisa assim que tipo realmente te dava uma estabilidade, você, entendeu? Cara, muito provavelmente você não vai se acostumar aqui. Essa é a mais pura realidade, mais nua e crua assim. Porque muito provavelmente isso que a gente tá achando legal aqui do poder de compra, você já tem aí no Brasil, tá ligado? Tanto que a maioria dos jovens da Itália vai para Inglaterra, vai para outros países, É, né? Sabe? exatamente. Até porque, por exemplo, a gente tá aqui, você não vai morar na cidade que você queria, ou que você tá almejando aí no Brasil, né? Você vai morar onde dá, onde te alugam, né? É aquilo, né? Um recomeço bem duro, bem difícil. E eu acho que, olha, para nascer um país que tem um recomeço tão difícil, tão sofrido do que aqui, viu? Eu vou falar para você. E olha que a gente chega com status de cidadão, cara, com documento, com tudo, sabe? Enfim. Mas é aquilo, né? Sem desanimar. Tanto que o Anderson aqui falou vários positivos, várias coisas Sim. extremamente positivas aqui também, que eu assino embaixo, tá? E é meio que por aí, gente. Queria falar só coisas boas, cara. Seria da hora. Nossa, ganha bem, não sei o que lá e tal. Mas não, é o exemplo do que eu falei, pra vocês verem que é verdade mesmo que a gente tá falando. Você precisa de pouco aqui, entendeu? Pra você Uhum. viver legal. Entende? Só que não vai dar pra você esbanjar, comprar o melhor carro do mundo. Só que assim, você vai comprar um carro bom, você vai ter uma casa legal, entendeu? Você vai morar bem, você vai poder comer bem, vai poder viajar, entendeu? Vai poder conhecer aqui países da Europa, entendeu? Uhum. Coisa que você muitas vezes, quando os brasileiros for para Argentina, eu nunca fui, Pois cara. é, Eu gostaria de pois ir, é o meu é, país bem vizinho, eu isso. nunca fui, não tenho condições de ir. Agora, existe a parte ruim, sim, e assim, dos que eu ouvi falar, eu nunca morei, mas eu acho que pior, assim, mais difícil que aqui, talvez Portugal, que isso funciona É, muito. que atualmente tá meio quebrado, tá mal das pernas ali, o pessoal tá saindo, né, não tá gostando muito. Quem for de Portugal e quiser comentar também. Anderson, brigadão aí ter feito parte da entrevista, cara. Eu vou deixar o canal dele aqui embaixo, tá? Ele tá começando agora aqui no YouTube também. Vai compartilhar algumas coisas, algumas vivências aí. Quem tiver curiosidade também, perguntar a respeito do transporte do cachorro, seja lá o que for, vou deixar aqui na descrição. Vai ter até um primeiro comentário fixado, tá? O canal dele, pra você tirar suas dúvidas aí. Valeuzão, Anderson. Cara, obrigado aí pela oportunidade, tudo de bom para você aí. É isso aí, gente. Se você tem muita vontade, não desista, entendeu? Vai até o fim, fé em Deus, entrega na mão dele e corre atrás, cara. É Corre isso aí. atrás que é possível sim, é possível, mas não é fácil, entendeu? É isso aí, cara. Muito obrigado, gente. Deixa a inscrição aqui e o like. Tamo junto e até a próxima. Valeu.